Se não fosse o YouTube, o que que eu estaria fazendo hoje? E eu fiz aqui uma lista de trabalhos, cara, que eu fiz antes do YouTube. Eu fiquei impressionado. Fiz vários trabalhos antes. Ó, eu trabalhei vendendo brigadeiro, trabalhei como estagiário de designer gráfico em um lugar que fazia, tipo, aposentadoria privada de pessoas ricas, recepcionista de hostel no Peru, garçom, trabalhei como garçom em Portugal e também na Bolívia, trabalhei vendendo tour no deserto do Atacama, construindo um domo no deserto do Atacama, também trabalhei, lava-jato em Portugal, quem não se lembra dessa época aí que eu trabalhei lavando carros em Portugal, fazendo hambúrgueres em Londres, limpando lugares em Londres, fazendo pizza em Londres e tocando o ukulele em Paris. Essa aqui é a lista de todos os meus trabalhos que eu já fiz, eu fiquei impressionado, são tipo mais de 10 trabalhos, cara, que eu fui pulando assim, antes de chegar no meu trabalho que eu tô hoje, que é o YouTube. E nessa aí, antes de falar pra vocês aí o que eu trabalharia hoje se não fosse com o YouTube, é muito importante eu recapitular esses trabalhos aqui para ver de qual deles eu voltaria a trabalhar novamente. Qual deles foi o que eu mais gostei desses trabalhos aqui? E, cara, aqui tem trabalhos dentro do escritório, tem trabalhos na rua, tem trabalhos dentro de lanchonetes, limpando coisas, trabalho que eu faço sozinho, então com pessoas, mas o que eu mais gostei foi o trabalho que de dinheiro foi um dos menos que me deu menos dinheiro aqui entre eles, que foi vendendo brigadeiro. Se eu fosse voltar a trabalhar com alguma coisa hoje, seria vendendo brigadeiro. E por quê? Porque, cara, vendendo brigadeiro era a minha parada, era meu negócio, era tipo a minha empresa. Claro que não era empresa, né? Mas era a minha parada que eu administrava, eu que tomava conta. Se eu não acordasse num dia e falava que hoje eu não quero trabalhar. Cara, eu não trabalhava. Se eu acordasse num dia, o que já aconteceu muitas vezes, eu falava, cara, hoje eu vou vender brigadeiro, mas eu também vou comer um bocado de brigadeiro que eu vou fazer hoje, porque eu gostava muito dos meus brigadeiros. Então, cara, eu comia muito brigadeiro também. Eu trocava brigadeiro meu por hot dog, por sanduíche. As pessoas gostavam de mim na área, também já me conheciam. O meu brigadeiro lá no Riacho Fundo 1 era muito famoso também. E era tipo o meu negócio, era um negócio que eu tomava conta. Uma parada que eu também era mais criativo, eu inventava umas receitas novas, né? Eu fazia brigadeiro com canela, com coco ralado, um brigadeiro normal assim, tipo, uns brigadeiro colorido, ia saindo pra vender e testando com os clientes. Eu chegava em alguns clientes, cara, e era muito engraçado, né? Muitas vezes eu chegava num bar de música alta, então qualquer coisa que eu falasse pro cara, o cara não ia me escutar mesmo, né? Então eu chegava no cara e falava, tipo, ó, tu foi traído essa semana? Aí o cara, não, obrigado, obrigado. Eu chegava às vezes num cara e falava, opa, oferecia um brigadeiro assim, opa, tu é corno? Aí o cara, sim, me dá um oi aí, tá ligado? Era muito engraçado, porque a galera não me ouvia muito, né, nessas músicas altas, então eu falava o que eu quisesse, a pessoa ouvia o brigadeiro e já, tipo, suspeitava que eu tava vendendo alguma coisa, né? Então eu me aproveitava da galera. E também tinha essa liberdade, o que eu mais gostava eram duas coisas no brigadeiro. Era a liberdade de eu trabalhar qualquer dia que eu quisesse, de eu fazer meu próprio dinheiro. Se eu chegasse num dia e falar, eu já fiz 100 reais hoje, beleza, volto pra casa. Amanhã eu continuo vendendo. Ou então, não, hoje eu vou trabalhar até chegar a 200 reais. Teve uma vez, em um final de semana, que tava eu e meu primo Kevin, e cara, a gente trabalhou num final de semana, num piquenique que teve lá em Brasília, um festival. A gente fez 600 brigadeiros, vendeu por 2 reais cada brigadeiro, e a gente fez mais ou menos ali uns 600 a 1.000 reais num final de semana. Porque muitos brigadeiros a gente fez a promoção de R$ 1 e alguns a gente comeu também. Então, e alguns sobraram também, então a gente fez mais ou menos isso. Então, era a liberdade. Cara, a gente queria fazer muito dinheiro naquele final de semana, porque a gente ia usar aquele dinheiro para viajar, e a gente acabou viajando mesmo com esse dinheiro que a gente fez em 2 dias. A gente viajou por 2 semanas, Brasília até Rio de Janeiro e voltou, tudo de carona, e é a liberdade da gente poder montar em qualquer lugar. E também o negócio do brigadeiro, que é fácil de fazer, cara. São 3 receitas que eu podia fazer em qualquer lugar do mundo. Só precisava de um gás de cozinha, uma cozinha e pronto, já botava pra vender. Então era a liberdade e também a criatividade. Eu podia trabalhar com a minha criatividade no brigadeiro. Mas vamos falar aqui agora do trabalho que eu menos gostei de todos esses trabalhos. E foi o trabalho que quando eu trabalhei de design gráfico em um lugar que fazia previdência privada, lá em Brasília. E cara, foi horrível. Eu trabalhava part-time, eu era um estagiário, né? Eu trabalhava 6 horas por dia e era tipo 4 dias por semana, mas eu ganhava muito pouco, era tipo 600 reais por mês. E cara, era muito ruim, eu ficava contando as horas pra eu voltar pra casa, tá ligado? Tipo, eu evitava olhar pro relógio porque eu não queria ver o tempo passar, porque muitas vezes eu queria, nossa, eu não vou olhar pro relógio agora porque se passou só 5 minutos eu vou ficar decepcionado. Tipo, eu quero muito ir embora daqui, tá ligado? Porque tinha alguns trabalhos pra fazer, mas na maioria das vezes eu ficava parado esperando alguma demanda, né? Os caras me darem algum trabalho pra eu fazer. E, tipo, eu fiquei uns 3 meses nesse lugar e eu fiz um trabalho, tipo, fiz um e-book. Do que eu me lembro, foi tipo um e-book que era um e-book de atualizações para os sócios, alguma parada assim.
e que nem foi tão difícil de fazer assim, mas a maioria das vezes eu tava, tipo, só parado esperando coisa pra fazer, tipo, o que tinha pra fazer lá era eu sair no banheiro, então eu ia pro banheiro e voltava muitas vezes, tomar um cafezinho, então saía só pra ter uma desculpa pra tomar um cafezinho, e voltava, e, tipo, não tinha muita coisa, sabe? Pra mim isso foi muito ruim, tipo, no escritório eu não vi o dia passar, eu não quero chegar no escritório, ficar o dia inteiro, e quando eu voltar já tá de noite, eu sinto que eu tô perdendo a minha vida, sabe? Naquele lugar, naquele prédio, naquelas 4 paredes. Então era assim que eu tava me sentindo naquela época da minha vida. Mas você tem que fazer essas paradas também, né? Foi um trabalho que eu não gostei, apesar de eu usar minha criatividade algumas vezes, mas não era tanto assim, porque o que eles me passavam já tinha que meio que uma linha para ser seguida. Então eu não podia usar muito minha criatividade naquele trabalho. E também o pior de todos foi tipo, contar, eu tava lutando contra o tempo. Eu queria que o tempo passasse mais rápido. E quando você tá numa fase dessa na sua vida, de que você quer que o tempo passe mais rápido, talvez seja um lugar que não é para você estar. Então vocês viram mais de 10 trabalhos que eu trabalhei na minha vida antes do YouTube, e o que eu mais gostei foi o que eu usei mais em minha criatividade, onde eu criava mais coisas. E o que eu menos gostei foi o lugar onde eu não criava muitas coisas e também só tava lá esperando o tempo passar para eu ganhar meu dinheiro no final do mês. Mas usar a criatividade e criar coisas e você se sentir vivo por criar coisas anda lado a lado com a Movavi. Movavi é um editor de vídeo super simples e muito fácil de usar. Olha só, eu estou aqui no editor agora no programa e de cara você vê que tá tudo aqui na sua mão. Super simples com a sua timeline aqui. Aqui é a parte onde você tem os seus vídeos e na direita aqui é onde que você consegue ver os vídeos em questão, os vídeos que você está editando. E aqui, nesse canto aqui na esquerda, você tem as outras coisas que você coloca no seu vídeo, né? Como áudio, títulos, transições, efeitos. Inclusive com a Movavi você tem vários efeitos incríveis. Esses que estão aparecendo aqui na tela são vários efeitos que você pode usar. Bom, eu vou editar um pouquinho desse vídeo aqui para vocês verem o quão fácil que é editar com a Movavi. Bom, eu usei basicamente, sei lá, uns 2 teclas do teclado para cortar e deletar o vídeo, e o programa em si é tão simples que eu consigo fazer tudo muito rápido. Eu editei, tipo, 20 segundos de vídeo em, tipo, menos de 2 minutos aqui do meu tempo, o que para tempo de edição é super rápido. A Movavi também não é só editor de vídeo, eles também têm Screen Recorder, que é o gravador de tela, e também o Video Converter, que é para você converter o seu vídeo em alguma outra coisa. Então eu tô exportando meu vídeo aqui, bem rápido, tô arrastando ele aqui pro meu conversor de vídeos, e olha só, cara, eu posso converter em várias paradas. Os mais populares, vídeo, áudio. Eu vou converter em áudio aqui em MP3 só para extrair o áudio para vocês verem. Converter, aqui tem as opções aqui de MP3, é assim que vai ficar mais ou menos, e pronto. Converteu em tipo menos de 1 segundo. Então para você baixar o editor Movavi, clica no link que está na descrição deste vídeo e usa o cupom AIQ para você ter 22% de desconto no seu plano anual. Agora vamos continuar falando aí sobre trabalho. Bom, voltando a falar sobre trabalho, uma coisa que eu nunca me dei bem trabalhando foi trabalhando para outras pessoas. Porque uma coisa que eu sentia muito é que, cara, eu tô ajudando esse cara que eu nem conheço, só conheci ontem, a realizar o sonho dele só em troca de um salário que ele tá me dando aqui. Então, muitas vezes, ainda mais quando o cara era, tipo, muito ruim, sabe, aqueles chefes muito chatos. Eu tive um chefe português uma vez, que era no Lava Jato, que o cara era muito chato. O cara, toda vez que ele chegava no Lava Jato pra ver o que a gente tava fazendo, era sempre um problema, era sempre gritaria, era sempre, ó, eu sou o melhorzão aqui, você tem que fazer isso. Eu já tava lavando um carro certo, ele pegava a vassoura da minha mão e me ensinava o que eu já sabia, só pra falar que ele sabe de tudo. E eu ficava pensando, caramba, eu tô ajudando esse cara a ganhar mais dinheiro, sendo que eu nem gosto desse cara. Eu só tô aqui pelo salário mínimo que ele tá me dando, que é tipo uns 300, 400 euros por mês. Eu ficava pensando nisso toda vez que eu voltava pra casa. Nossa, eu tô trocando meu tempo pra esse cara ter mais tempo na vida dele e ter mais dinheiro. É uma troca muito, muito injusta pra mim, sabe? Eu prefiro eu mesmo ir atrás das minhas paradas com uma coisa que eu consigo construir. O que é o caso do YouTube hoje em dia, né, cara? É uma coisa que eu estou construindo na minha vida, que eu estou investindo meu tempo e meu dinheiro pro meu sonho, que é a minha carreira no YouTube, né? E que eu levo no meu tempo, né? Na minha liberdade. Então, se não fosse pra trabalhar com o YouTube, tem algumas coisas que teriam que estar na lista para eu trabalhar. Que é, primeiro, tópico 1. Eu construir alguma coisa que estaria me dando essa liberdade de tempo e dinheiro em alguma coisa que eu estaria me sentindo útil para a sociedade, não só trabalhar por trabalhar, tipo, só trocar minha hora por dinheiro. Isso eu acho que é muito claro quando você está precisando do dinheiro, com certeza, mas quando você não está precisando do dinheiro, é muito ruim você só trocar sua hora por dinheiro. Eu não acho que é uma coisa que você se sente muito bem na vida fazendo. Então esse seria o número 1. Número 2 é que teria que ser tipo uma renda variável. Cara, eu sei que as pessoas se sentem muito, ainda mais em Brasília, né, que tipo, tem muito funcionário público em Brasília, as pessoas se sentem com muita segurança quando você tem uma renda fixa, né, você tem um salário fixo que vai cair todo mês, e todo final do ano tem um 13º, e você tem aquelas paradas, aqueles benefícios e tal, o que tipo, traz uma falsa segurança.
Por que é uma falsa segurança? Porque, claro que é uma renda fixa, né? Você sabe que vai cair na sua conta lá, sei lá, R$ 5.000 por mês. Mas se você estivesse trabalhando com a renda variável, que é uma coisa que você não sabe exatamente quanto você está ganhando, capaz que você ia ganhar muito mais. Porque renda fixa é tipo uma ilusão, cara. Você pode conseguir muito mais dinheiro em rendas variáveis, que é você fazendo o seu próprio negócio, né? Você não sabe exatamente quanto que você vai fazer no mês. Claro que você pode ter surpresas ruins. Por exemplo, nossa, esse mês foi muito ruim, esse mês foi abaixo da média, eu não estava esperando isso nesse mês. Mas a renda variável quer dizer que sua renda vai depender de você, do seu esforço, da sua dedicação. E quando você está fazendo um trabalho que você gosta, que você ama, que é o seu propósito de vida, cara, você vai se esforçar 100% e por consequência o dinheiro vai vir também. Que é uma coisa que eu aprendi muito com o YouTube, que o YouTube é 100% renda variável. Eles te pagam pelas suas visualizações. E suas visualizações vão do quanto que seu vídeo é bem feito, né? Quanto que as pessoas estão clicando no seu vídeo. E eu lembro que quando eu larguei todos os meus trabalhos para trabalhar com o YouTube, eu estava ganhando apenas $600 por mês. E para mim era muito abaixo do que eu já estava ganhando em outros trabalhos, né? Eu trabalhava em Londres nessa época e ganhava ali mais ou menos uns 1.500, 2.000 libras por mês, mas quando eu comecei a ganhar $600 por mês, todos os meses no YouTube, eu falei, cara, eu vou largar todos esses trabalhos aqui que eu tô trabalhando aqui, ganhando esse dinheiro fixo, eu vou 100% para renda variável. E não demorou muito, de $600 por mês, que eu ganhava lá em 2017, 2018, em apenas tipo 3 a 6 meses, já tava ganhando tipo $4.000 por mês, ou seja, muito mais do que eu ganhava na minha renda fixa de outros trabalhos. Então, esse segundo tópico que eu falo é muito importante. Se eu fosse trabalhar para outra coisa que não fosse YouTube hoje em dia, seria com algum trabalho que fosse renda variável, ou seja, não CLT. Porque eu estou trabalhando para as outras pessoas e eu também estou trabalhando para mim mesmo. E trabalhar para mim mesmo quer dizer que eu estou fazendo uma renda que é imprevisível todos os meses. Mas imprevisível muitas vezes para o bom. O terceiro tópico, uma coisa que tinha que ser também, tem que ser prioridade para quando, se eu fosse trabalhar com outra coisa, se não fosse YouTube, seria criando alguma coisa. Eu já trabalhei com alguns trabalhos que eu não criava nada. Por exemplo, recepcionista de hostel lá no Peru. Eu não criava nada, eu só atendia as pessoas, fazia o check-in das pessoas e botava-las no quarto delas e pronto. Não fazia mais nada. Eu era tipo uma máquina, e também era muito facilmente, se tivesse alguma máquina um pouquinho inteligente, já substituía meu trabalho. Garçom também, o garçom não cria nada. O garçom só leva a comida das pessoas na mesa das pessoas. Eu direto vou para um sushi aqui com a Eda, que o sushi é simplesmente um robozinho que tem um disfarce de um gatinho que canta feliz aniversário para as pessoas e leva o sushi para elas. Então, e todo mundo gosta do robozinho, cara. Tira foto com o robozinho, pede para cantar aniversário, faz carinho no robozinho, tira selfie. É mais bem-vindo que uns garçons do local. Lava Jato em Portugal também não criava nada. Tipo, só simplesmente chegava um carro sujo, eu limpava o carro e dava de volta pro cliente. Então, nesses trabalhos que não criam nada, é legal nas primeiras semanas, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu estava entendendo como é que era o trabalho e tal, entendendo como é que faz isso, como é que faz aquilo, mas depois de um tempo, eu já sabia como é que fazia as paradas e, tipo, o que eu fazia era muito repetitivo. Então, minhas horas passavam muito rápido, minha vida estava entrando numa rotina sinistra, que, tipo, os dias passavam muito rápido, as semanas e o ano passava rápido e, tipo, quando eu via, já tinha passado muito tempo. E isso é uma coisa que o seu cérebro já faz com você, né? Quando você faz as coisas bem repetitivas, todo dia você faz a mesma coisa, o seu cérebro meio que automatiza as paradas. E eu sinto quando eu tô criando alguma coisa, cara, eu me sinto mais vivo, né? Por exemplo, nos vídeos aqui, eu tenho criatividade para explorar criatividade nos meus vídeos, tipo, fazer transições criativas, de fazer assuntos criativos, um jeito novo de contar uma história. Um jeito de fazer você entender alguma coisa que você não entenderia se fosse explicado de qualquer forma. Então eu tento achar uma maneira muito criativa e muito inteligente de explicar qualquer coisa para as pessoas, com humor e tal. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu me sinto assim, caraca, mano, não importa a hora do dia, eu vou lá e sento no computador, se eu tenho alguma ideia muito boa, eu sento no computador e começo a escrever aquela história lá e, tipo, e eu já me sinto muito empolgado pra já começar a fazer aquele vídeo. Um dia desses, por exemplo, eu tava num avião que eu fui com a ida pra Alemanha 2 semanas atrás. E eu tava sem internet, eu não tinha baixado, eu tinha esquecido de baixar vídeo pra assistir no avião. E eu fiquei pensando, tipo, nossa, mas eu acho que eu vou fazer, sei lá, vou fazer alguma ideia de algum vídeo. Aí do nada, tipo, comecei a fazer um brainstorm no avião, um voo de 3 horas, e eu escrevendo as paradas, escrevendo as ideias do vídeo e tal. E aí eu vim com um vídeo mó legal, assim, que eu vou fazer em breve, que é tipo um storytelling, e começando a pensar nas músicas que estariam no vídeo, também como é que eu ia impactar qual música pra qual momento do vídeo, que eu gosto muito de mexer com música nos vídeos, também é uma criatividade muito boa. E isso é o que eu acho legal de criação de conteúdo também, você cria as coisas, você tem a sua arte, uma coisa que você criou e ninguém copia mais de você. Claro que algumas pessoas copiam, né? Mas
e as pessoas também te conhecem para aquela parada. E agora vamos para a quarta e última coisa aí, de um tópico muito importante para eu trabalhar com alguma coisa que não fosse YouTube, que é eu trabalhar alguma coisa que eu não tivesse que ter uma equipe muito grande, ou então administrar muitas pessoas. Eu tenho muitos amigos que são não só criadores de conteúdo, mas também tem empresas de outras paradas que são offline também, que elas têm muitas pessoas para administrar, tipo uma equipe de 20 pessoas, 50 pessoas, e cara, eu não consigo me ver fazendo isso, eu não consigo administrar pessoas, sendo responsável pelo salário de tanta gente, sabe? Se eu quiser tirar férias, por exemplo, essas pessoas vão... Ou então se eu quiser, tipo, fazer o Caminho Santiago e ficar 3 meses sem falar com ninguém, eu não posso, porque eu sou responsável por muita gente. Então, outra coisa também é que eu gosto de equipe enxuta, até mesmo no meu canal de YouTube, em todos os canais, né? YouTube, Facebook, TikTok, o Eliezer Tchiminiak, o Vinfinda, eu tenho no total 2 editores e um cara para as marcas, que é um editor para o Eliezer Tchiminiak, uma editora para o Vinfinda e um cara que faz as marcas, né? Que fala com as marcas para mim e para a Eda. E é simples assim, essa é toda a equipe que eu tenho para todos os canais. E eu gosto disso, cara. Eu sei que se eu quisesse crescer, ficar multitrilionário e também se eu quisesse expandir meu business aí para o mundo inteiro, eu teria que ter muita gente, mas eu não quero ir para esse caminho, porque eu não sou esse cara. Então, a quarta e última coisa é eu poder trabalhar com equipe enxuta, que se não fosse só eu trabalhando, era eu e mais, sei lá, 2 pessoas no máximo. Então, para responder a pergunta do que eu faria hoje, se não fosse YouTube, eu teria um negócio meu. Eu teria o meu próprio negócio que eu resolvo o problema das pessoas de alguma forma criativa, resolvo o problema de algum lugar do mundo, de alguma pessoa, de uma forma criativa e que fosse só eu. Eu no meu business aqui sozinho, ou então eu mais, sei lá, 1 ou 2 pessoas, usando minha criatividade para resolver algum problema. Isso pode ser no ramo online ou offline, né? Eu me vejo muito bem sendo um carpinteiro, cara. Agora que eu tô começando a fazer esses trabalhos de madeira lá no terreno, cara, é muito legal ser um carpinteiro. Você ganha super bem para fazer suas paradas e você trabalha sozinho ou então com mais alguém. Mas a única coisa ruim é que você tem os clientes, né? E os clientes acabam virando o seu chefe. Mas é uma coisa que remunera super bem, porque é um trabalho, tipo, é uma mão de obra qualificada, né? O carpinteiro. Tem outro trabalho também que eu faria, que ele não entra muito bem nessa lista aqui que eu falei pra vocês, mas foi sempre um sonho que eu tive, só que um dia ainda eu quero realizar, que é eu ser delivery em Londres ou em Nova York. Eu sempre quis ser delivery, sabe? De pegar minha bicicleta lá e entregar pizza igual o Homem-Aranha em Nova York, andando pelas ruas ali, desviando os carros e tal, fazendo meus exercícios, porque, cara, você ser delivery em Nova York, você ganha super bem, com gorjeta e também com o seu salário também das entregas. E você conhece Nova York de um jeito que ninguém conhece, mano. Você vai pelos becos, você entra na casa das pessoas. O que eu mais gosto é de você entrar na casa das pessoas pra entregar as paradas. Você literalmente, tipo, vai numa casa de alguém rico, aperta a campainha, o cara fala, sobe aí tu sobe com a pizza e vê o cara na porta do cara, tipo, dá uma bisbilhotada na casa dele, caramba, que casa legal, tal, dá a pizza pro cara, o cara te dá uma gorjeta e tu vai embora, mano. Tu se sente um Homem-Aranha. Então é uma coisa que algum dia ainda, eu já falei isso algumas vezes, mas algum dia eu vou parar tudo que eu tô fazendo de YouTube, ficar uns 3 meses assim, pegar um verão assim em Nova York, ou então um verão em Londres e trabalhar como delivery. E, sei lá, não sei se eu vou filmar, mas é uma coisa que eu sempre quis. Porque, cara, você vai ficar gostosão metendo shape na bicicleta, o dia inteiro na bicicleta pedalando, você vai ficar, tipo, com 5% de massa de gordura, de gordura corporal no corpo, que é claro que é exaustivo, né? Mas deve ser super legal. Então eu quero trabalhar algum dia como isso. Mas depois de responder essa pergunta, por que eu continuo trabalhando com o YouTube? Por que eu me encaixei tanto com o YouTube? E por que eu não me vejo trabalhando com outra coisa além do YouTube? É porque ele me dá todas essas paradas que eu dei na lista, só que o mais legal que o YouTube me dá é a liberdade, cara. Eu gosto da liberdade. Muitas vezes eu fico, sei lá, hoje eu não quero trabalhar, eu fico o dia inteiro jogando videogame. Ou então, tipo, olha só, a minha situação, por exemplo, eu tava viajando o mundo, eu não quis mais viajar o mundo, e apesar do meu canal ser de viagens, que era de viagens antigamente, eu, cara, simplesmente parei de viajar, comecei a construir minha casa aqui com a Eda aqui em Portugal, e as pessoas continuam acompanhando, porque eu consigo fazer meus vídeos e tal, fazer minhas paradas aí nos vídeos, que as pessoas gostam do vídeo, independente do que o vídeo é, que no final de tudo é entretenimento, né? E além também da comunidade que o YouTube tem, né? O YouTube tem uma comunidade incrível de outros criadores de conteúdo, você aprendendo coisas no YouTube, eu tô, tipo, aprendendo a fazer a casa inteira, praticamente assistindo um tutorial no YouTube de outras pessoas fazendo as casas delas também, e também é uma coisa que eu consigo trabalhar ou sozinho, ou então com uma equipe muito pequena. Até, sei lá, cara, 2 anos atrás, eu era completamente sozinho no canal, eu não tinha ninguém no meu canal. Eu cresci até 1 milhão de inscritos, até quase 2 milhões de inscritos, sem editor, sem roteirista, sem ninguém, cara. Só eu fazendo meus vídeos.
Então é uma coisa que é super possível também para você fazer e que também, claro, dá muito dinheiro, né? YouTube, se você sabendo trabalhar bonitinho, você consegue fazer muito dinheiro. E por isso também eu tenho a newsletter Creator Business, onde você pode aprender a como criar conteúdo para as internets, né? Principalmente para o YouTube, onde eu ensino várias paradas muito legais todas as segundas-feiras às 8 horas da manhã. Também tá no link na descrição. Então, essas aqui são as coisas que eu trabalharia se não fosse com o YouTube. Lembrando também, se você quiser um editor de vídeo simples que tem tudo que você precisa para editar um bom vídeo, clique no link na descrição e baixe a Movavi Video Editor. E use o meu cupom AIQ para você ter até 22% de desconto na assinatura anual. Até mais, rapaz. Até o próximo vídeo.